Enquanto os interessados em jogar âncora sobre os preços do milho buscam notícias alarmantes para assustar você que é produtor, com a Argentina sendo hoje a bola da vez, a realidade dos fatos é outra. A nova safra 2023-24 continua em risco. O atraso no plantio é enorme, as chuvas seguem irregulares, o calor intenso, a janela para a safrinha cada vez mais estreita e os riscos de perdas na produção cada vez maiores. E para amarrar tudo, temos uma demanda extremamente agressiva chegando do exterior, trazendo com ela um país que pode simplesmente virar este mercado do milho do avesso, a China. E este é o desespero de quem já vinha acostumado a comprar milho barato aqui no Brasil. Os preços já estão para cima como foguetes. Dá só uma olhada nisso. O IPAR, que é o indicador de preço agropecuário rural business, que leva em consideração uma média simples entre as cotações máximas e mínimas aferidas diariamente no mercado disponível de 10 estados produtores, confirma a tremenda alta de 16,5% para o milho em apenas 30 dias. Em 13 de novembro, pode ver no destaque à esquerda no gráfico, a saca era negociada no mercado spot brasileiro a pouco mais de R$ 51. Hoje, ruma para testar novamente a casa de R$ 60. O milho encerrou os trabalhos do último dia 12 de dezembro, cotado ao valor médio de R$ 59,45 em todo o Brasil, algo que não era visto desde o primeiro semestre. Sim, este continua sendo o menor valor já pago pelo milho em 4 anos. Mas mudanças bruscas podem vir pela frente, meu amigo. A pressão internacional de compra de milho aqui no Brasil é muito forte. E ela, a dona China, chegou chegando. Por isso, a Rural Business decidiu destinar análises sequenciais para revelar em especial 3 coisas a você antes da virada do ano. Primeira, quem é a China e do que ela é capaz para defender seus interesses. Segunda, o rebuliço que este país gerou no mercado do milho na última década. E terceira, o que está já promovendo e pode ainda promover em todas as cadeias produtivas ligadas ao milho aqui no Brasil. Mostramos ontem o cronograma da história, a tentativa alucinada da China em mostrar a autossuficiência na produção de milho. As manobras envolvendo números oficiais do governo de Pequim para comprovar colheitas recordes sequentes, 12 para sermos mais precisos, e projeções fantasiosas de importação, que acabaram por induzir ao erro boa parte do mercado. O país, que em 2020 anunciou que aumentaria em 52% sua importação de milho no decorrer de toda a década e jamais compraria mais de 6,5 milhões de toneladas do cereal, pelo menos até 2029, aumentou em nada menos que 208% suas aquisições num prazo de apenas 3 anos. E no mesmo ano que apresentou esta projeção ao mercado, comprou 7.580.000 toneladas de milho no exterior. E aqui começa o segundo capítulo desta longa e empolgante história. Já que pouco tempo antes de tudo isso acontecer, a China fez algo simplesmente extraordinário. Na visão aqui da Rural Business, a maior manipulação já feita neste planeta para forjar um cenário de abastecimento completamente irreal, algo que muitos só estão descobrindo agora. O ano era 2018, Donald Trump era o presidente dos Estados Unidos. Sem delongas, avisou a China que se o país não derrubasse o déficit comercial histórico que tinha com os Estados Unidos, uma enorme lista de produtos chineses importados por sua indústria e comércio seria taxada assim que chegasse aos portos. O mercado arrepiou, pois uma briga entre as 2 maiores potências do mundo seria drástico para a economia global. E rapidamente começamos a ouvir que o impasse não duraria muito tempo. Afinal, jamais a China assumiria uma briga com os Estados Unidos, seu maior parceiro comercial. Só que não foi isso que aconteceu. Ao invés de recuar, a China partiu para cima e devolveu o tapa na mesma moeda. Anunciou aos Estados Unidos que uma lista enorme de produtos importados do país também seria taxada. E a guerra comercial mais escancarada dos últimos tempos foi deflagrada, afetando em cheio o agronegócio mundial.
E aqui a Rural Business te pede atenção máxima ao que vamos te mostrar, para entender basicamente duas coisas. Primeira, neste mercado de commodities agrícolas, o mais bobinho vende a mãe e entrega. Segunda, a China mente, e muito. Impossível acreditar em 100% do que espalha na mídia, já que esta é controlada com mãos de ferro pelo Partido Comunista de Pequim, para só enaltecer os feitos do governo e espalhar as informações da forma que mais lhe interessa. E todo mundo copia e repete meio como papagaio, sem nenhum critério ou interesse em saber quem está prejudicando. O ato da China na guerra comercial com os americanos foi de bravura, ou de braveza, quem sabe, pois ao peitar os Estados Unidos, o país ficou sem seu maior fornecedor de soja e milho na época. Era preciso fazer alguma coisa, pois do contrário, os preços dessas commodities iam explodir. E claro, a China fez. E vamos começar olhando para a soja, para perceber que a manipulação é abrangente. Os chineses acabaram ficando nas mãos de um único fornecedor quando taxaram a soja comprada dos Estados Unidos, do Brasil. Logo, quando tudo aconteceu, a China foi forçada a pagar prêmios exorbitantes para levar nossa soja para casa. Mas logo percebeu que isso não podia continuar assim, pois estava pagando caro por um produto que não existia na quantidade que precisava. Mesmo que direcionasse toda a sua exportação para o país, o Brasil não teria soja suficiente para garantir o seu consumo. Algo precisava ser feito. E foi aí, meu amigo, exatamente aí, que foi criada a suposta grave crise da peste suína. Lembra dela? Numa coincidência quase cósmica, as redes sociais começaram a ser invadidas por cenas estarrecedoras de milhares de suínos sendo queimados vivos, ao mesmo tempo em que a mídia gratuita abria espaço para supostos analistas espalharem o caos. A ordem era dizer aos produtores brasileiros que era bom vender logo a produção, pois do contrário corriam o risco de micar com a soja nas mãos. Afinal, a demanda ia desabar. Foi assim que a China conseguiu comprar a única soja que existia no mundo pelos menores preços em dólar em 13 anos. Algo quase inacreditável, que aconteceu não apenas em 2019, mas também em 2020. O mais revoltante, aqui para a Rural Business, é que mais uma vez ficamos sozinhos alertando para a manobra que estava sendo colocada em prática. Enquanto o restante do mercado, que de forma consciente ou não, ajudava o produtor brasileiro a ser feito de bobo. Bem, para a soja parecia tudo resolvido. Mas e para o milho? Pois então, na época não existiam protocolos sanitários para que a China pudesse comprar milho aqui do Brasil. Ou seja, sem os Estados Unidos, o país ficou completamente órfão de fornecedores e alguma coisa precisava ser feita. E claro, a China fez. Além da tal peste suína, aprontou mais uma das suas. Algo muito sério. Na visão da Rural Business, sério mesmo. Quer ver esta análise de mercado na íntegra? Quer ver o amanhã do mercado do milho hoje? Assine agora um dos pacotes de informação da Rural Business, a partir de apenas R$ 19,90 por mês. Acesse ruralbusiness.com.br.